Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. A gente viaja achando que o mundo inteiro já foi mapeado pelo satélite do celular. Acreditamos que, enquanto houver sinal de GPS e meio tanque de gasolina, estamos no controle. Eu era assim. Sou auditor de usinas eólicas. Passo a vida em carros alugados cruzando o interior do Brasil. Mas em julho de 2023, nos Pampas do Extremo Sul, aprendi que o mapa não é o território. E que tem lugares que só existem quando você se perde. Meu nome é Henrique. O que vou relatar aconteceu na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, em uma noite em que o frio era tão sólido que parecia quebrar o para-brisa. Eu dirigia um Jeep Compass alugado, voltando de uma inspeção em um parque eólico isolado, com a intenção de chegar a Pelotas antes da meia-noite. Eram 21h40. A BR-471 é uma reta infinita, cercada por campos planos e escuros. Não há postes, não há casas. Apenas o asfalto, o mato rasteiro e o vento que balança o carro. De repente, o painel do GPS piscou. O ícone de trânsito ficou vermelho sangue, indicando um bloqueio total a 10 km à frente. Uma voz robótica cortou o silêncio da cabine. Acidente reportado. Recalculando rota para economizar 45 minutos. Vire à direita a 500 metros. Eu estava exausto, com as costas travadas e louco por um banho quente. Acelerei. A saída à direita não era asfaltada. Era uma estrada de terra batida, ladeada por cercas de arame farpado muito antigas. Assim que os pneus deixaram o asfalto, a neblina desceu. Não era uma cerração comum. Era espessa, pesada e tinha um brilho esbranquiçado e irreal sob a luz dos faróis altos. Parecia fumaça de gelo seco. Em menos de 5 minutos, o sinal do celular sumiu. O GPS travou em uma tela cinza, a setinha do meu carro girando no meio de um nada sem nome. Continuei dirigindo a 30 km por hora, engolido por aquele mar de algodão sujo. A estrada de terra parecia não ter curvas, mas o som dos pneus no chão mudou. Deixou de ser o barulho de cascalho e passou a soar como se eu estivesse dirigindo sobre cinzas fofas. FFFFF. FFFFF. Foi quando a luz amarela rasgou a névoa. Era um letreiro de neon que piscava freneticamente, com algumas letras queimadas. LNCHOETE e POTO. Abaixo do letreiro, havia uma bomba de gasolina analógica, daquelas com marcadores de roleta, e um prédio de tijolos com grandes janelas de vidro. Estacionei o carro na frente. Havia outros 3 veículos ali, mas a neblina não me deixava distinguir os modelos. Senti um alívio imenso. Onde há um posto, há um telefone fixo e informação. Desliguei o motor. O silêncio que se abateu sobre mim foi absoluto. Nem o barulho do vento eu ouvia mais. Empurrei a porta de vidro do local. O sino de latão no topo não tocou, apenas balançou, mudo. O interior era quente, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam como enxames de abelhas. O balcão era de fórmica gasta. Havia 4 pessoas sentadas em mesas separadas. O cheiro do lugar me deu uma tontura imediata. Não cheirava a café ou fritura. Cheirava a ozônio, poeira de sótão e formol. Caminhei até o balcão. O chão de xadrez preto e branco parecia grudar na sola da minha bota. Atrás do balcão, um homem de costas limpava a mesma xícara repetidas vezes com um pano encardido. Ele usava um uniforme de frentista que eu não via desde os anos 80, azul desbotado com o logotipo antigo da Texaco. Boa noite, eu disse, a voz soando fraca, abafada pela acústica bizarra da sala. O senhor tem um telefone? Meu GPS perdeu o sinal. O homem não parou de limpar a xícara. Ele não se virou. Mas a cabeça dele começou a girar. Apenas o pescoço torceu, lentamente, até o rosto dele ficar de frente para mim, enquanto os ombros e os braços continuavam de costas. Eu paralisei. O ar sumiu dos meus pulmões. O rosto dele não tinha rugas, não tinha barba.
Parecia feito de cera parcialmente derretida. Os olhos eram opacos, da cor de leite estragado, olhando através de mim, como se eu fosse um fantasma. Ele parou de limpar a xícara. Colocou o pano no balcão e, com uma voz que soava como 2 blocos de pedra raspando um no outro, respondeu: "Aqui não tem saída, passageiro. Você só chegou cedo demais." Olhei para os lados em pânico. As 4 pessoas nas mesas haviam parado de se mover. Todas elas estavam virando a cabeça na minha direção, no mesmo movimento mecânico e impossível do frentista. Um deles, um homem de terno marrom, tinha um buraco escuro e perfeitamente redondo no meio da testa, de onde não escorria sangue, apenas uma areia fina e cinzenta. Meu instinto de sobrevivência explodiu. Girei nos calcanhares e empurrei a porta de vidro com tanta força que trinquei o painel. Caí no chão de terra lá fora, esfregando os joelhos nas pedras, e corri para o carro. Enquanto eu destrancava o jipe, a névoa ao redor dos outros veículos estacionados se dissipou um pouco. Finalmente consegui ver os modelos. Eram um Corcel, um Fusca e um Opala. Estavam completamente cobertos de ferrugem, com os pneus derretidos no chão. Dentro do Opala, silhuetas escuras bateram desesperadamente no vidro por dentro, pedindo socorro sem emitir um único som. Entrei no meu carro, bati a porta e travei. O motor rugiu na primeira tentativa. Soquei a ré, girei o volante e acelerei fundo, jogando terra para todos os lados. Dirigi de volta por onde vim, com o pé cravado no acelerador. A estrada estava esburacada, o carro pulava, e a neblina parecia tentar agarrar os faróis. Eu não olhei no retrovisor. Eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que se eu olhasse pelo espelho, veria alguém sentado no banco de trás. Acelerei no escuro por 20 minutos ininterruptos, chorando de puro terror. De repente, o carro deu um solavanco brutal. Os pneus cantaram alto, derrapando. Eu não estava mais na terra. Estava no asfalto. Pisei no freio e o carro parou de lado na pista. A névoa sumiu num estalo. O céu estava limpo, cravejado de estrelas geladas. O GPS no painel voltou à vida com um bip alegre, mostrando a BR-471 perfeitamente reta à minha frente. Olhei para o relógio do painel. 4h15 da manhã. Eu havia entrado no desvio às 21h40. Dirigi por no máximo meia hora. Mas eu havia perdido quase 6 horas daquela madrugada no nada. Continuei a viagem até Pelotas tremendo, sem ligar o rádio, com todas as luzes internas da cabine acesas. No dia seguinte, tentei buscar a localização daquele desvio no Google Earth. Onde a voz me mandou virar à direita, havia apenas um penhasco raso que terminava em um banhado intransitável. Não existia estrada. Semanas depois, ao esvaziar a mochila que estava no banco do carona daquele carro, encontrei algo no fundo do bolso pequeno. Eu não o coloquei lá. Era um chaveiro de acrílico velho, amarelado pelo tempo, com a logo da Texaco. E dentro dele, um pequeno papel impresso à máquina de escrever com uma única frase: "A sua reserva continua garantida." Eu nunca contei essa história para ninguém. Nem para os meus pais, nem para os amigos que me perguntam por que parei de dirigir à noite. Mas hoje, aqui, vou botar para fora exatamente como aconteceu. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 31 anos, moro em São Paulo e trabalho com Ti. Sou o cara que ri de filme de terror, que explica tudo com lógica e cansaço. Até março de 2025. Eu precisava ir para Itajubá, Minas, resolver umas coisas da herança do meu avô. Saí de casa às 22h17 de uma sexta-feira chuvosa. Meu Gol 2018 estava com tanque cheio, GPS no celular, playlist de rock nacional rodando baixo. A Dutra estava tranquila. Parei só uma vez, no posto Shell de São José dos Campos, para tomar um café preto e comer um pão de queijo seco. O frentista, um cara de uns 50 anos com boné da Petrobras, me olhou estranho quando eu disse que ia pegar o atalho pela serra. Cuidado, irmão. Depois de Lorena, a neblina desce do nada. E tem gente que some por ali. Ri. Sou de São Paulo. Tô acostumado com neblina e fantasma de farol alto. Saí rindo. Erro.
À 1h12, a neblina veio. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse jogado um lençol branco no para-brisa. Reduzi para 30 km por hora, farol alto, limpador no máximo. A estrada virou um túnel cinza. O rádio, que estava tocando o epitáfio dos Titãs, começou a chiar. Estática grossa, depois um chiado fino, como unha arranhando metal. No meio do ruído, ouvi uma risada de criança. Baixa. Longe. Desliguei tudo. Foi quando vi ela. Na beira da pista, uns 50 metros à frente, uma silhueta branca acenando devagar, como quem não tem pressa. Cabelo preto molhado colado no rosto, vestido longo até os tornozelos. Parei. O motor ficou em ponto morto, o único som era o meu coração martelando as costelas. Ela correu até a porta do passageiro e abriu sem eu destravar. Entrou rápido, como se tivesse medo que eu arrancasse. O ar dentro do carro caiu uns 5 graus. Senti o cheiro de jasmim e terra molhada. Obrigada, meu carro pifou lá atrás, disse ela, voz baixa, quase rouca. Pode me deixar em Vila Velha. Não lembro de nenhuma Vila Velha no mapa. Mas respondi, claro. Qual é o seu nome? Ana. Olhei de lado. Ela era bonita de um jeito que doía, pele muito branca, olhos pretos grandes, boca pequena. O vestido não tinha uma gota de lama, mesmo a estrada estando encharcada. As mãos dela estavam cruzadas no colo, unhas roídas até o sabugo. De onde você é, Ana? Daqui. Sempre daqui. O silêncio ficou pesado. Depois de uns minutos ela falou de novo. Você tá indo para Itajubá, né? Visitar a casa do seu avô. Aquele sobrado azul na rua do açougue. Meu estômago deu um nó. Eu não tinha falado nada disso para ela. Nem pro frentista. Como você sabe? Ela sorriu. O sorriso não mexeu os olhos. Eu sei de muita coisa, Rafael. Sei que você brigou com a sua mãe antes de sair. Sei que a última música que a Clara ouviu antes de morrer foi como uma onda. Sei que você ainda guarda a pulseirinha dela na carteira. O nome da Clara, minha ex que morreu num acidente em 2018, saiu da boca dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu pé tremeu no acelerador. Olhei pro retrovisor. O banco de trás estava vazio. Olhei pro lado. Ela ainda estava ali, olhando para frente. Para o carro, pedi, voz falhando. Não para. Ainda não chegou a hora. A neblina ficou mais densa. Os faróis pareciam refletir em nada. O odômetro marcava que eu tinha rodado 23 quilômetros desde que ela entrou, mas o GPS offline mostrava que eu estava no mesmo lugar de 40 minutos atrás. Mesma curva. Mesma árvore torta com placa de cuidado. Animais. De repente ela apontou. Ali. É ali. Uma placa enferrujada surgiu do nada. Vila Sombra, 1 quilômetro. Letra antiga, pintada à mão. Entrei na vilinha. Paralelepípedo irregular, casas de madeira escura, nenhuma luz acesa. Só uma pousada no fim da rua principal, com letreiro de neon vermelho piscando fraco. Pousada eterna, sempre aberta. Estacionei. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui tirar a chave. Valeu pela carona, Rafael, disse Ana. A gente se vê lá dentro. Abri a porta para responder, e o banco estava vazio. Só ficou o cheiro de jasmim e um lenço branco dobrado no banco, com as iniciais antes de Cristo bordadas em linha preta. Entrei na pousada. O sino tocou sozinho. Um velho de suspensórios e camisa de gola alta estava atrás do balcão, lendo um jornal amarelado de 1987. Quarto 4. Rafael. O de sempre. Como você sabe meu nome, caralho? Ele levantou os olhos. Eram leitosos, como catarata antiga. Você sempre pergunta isso. Toda vez. Empurrou o livro de registros. Abri na página marcada com fita. Lá estava minha assinatura, a mesma que faço hoje, datada de 14 de março de 1987. E depois 1988, 1989,
até 2025. A tinta da última era fresca. Você morreu naquela curva, filho. O caminhão veio na contramão. Você tentou desviar para salvar a Ana. Bateu na árvore. Os dois morreram na hora. Mas você não aceita. Volta toda noite de março, pega ela na estrada, chega aqui, fica até o amanhecer e tenta fugir. Sempre a mesma coisa. Meu corpo inteiro gelou. Lembrei do impacto. Não como memória, como se estivesse acontecendo agora. O volante batendo no peito, o gosto de sangue, o grito da Ana. Não, eu saí de São Paulo hoje. Eu tô vivo. O velho apontou pro espelho atrás dele. Meu reflexo estava lá, mas transparente. Eu via o papel de parede florido através do meu ombro. Corri para fora. O Gol não estava mais onde eu tinha deixado. No lugar, um Fusca 1985 destruído, capotado contra a mesma árvore que eu lembrava. Placa suja, RFA 1987. Meu nome, meu ano. Ouvi passos atrás de mim. Ana estava no meio da rua, vestido branco impecável, estendendo a mão. Vem. Dessa vez a gente vai junto para casa. Corri. Não pela estrada, para dentro da mata. Galhos rasgavam meu rosto, meus braços. Ouvi o motor do meu Gol ligando atrás de mim, como se alguém estivesse me perseguindo. A neblina entrou na minha boca, doce e podre. Corri até minhas pernas queimarem. Até o chão sumir debaixo dos pés. Acordei no Hospital Regional de Taubaté. 6h47 da manhã de 15 de março de 2025. Os médicos disseram que me encontraram inconsciente na beira da Dutra, quilômetro 142, carro batido contra uma árvore. Nenhum outro veículo envolvido. Nenhum passageiro. Disseram que eu tive sorte. No meu bolso esquerdo do jeans, o lenço branco com antes de Cristo. Lavado, passado, cheirando a jasmim. Desde então, toda noite de 14 de março, exatamente às 1h12, meu celular toca sozinho. Número privado. Quando atendo, só ouço estática, e depois uma voz de mulher, calma, quase carinhosa. Rafael, tá na hora da viagem. Eu tô te esperando na beira da estrada. Eu nunca mais dirigi depois das 22 horas. E se você, algum dia, pegar o atalho depois de Lorena quando a neblina descer, se vir uma menina de vestido branco acenando, não para. Por favor, não para. A pior parte de viajar de madrugada não é o cansaço. É a sensação de que, quando as luzes se apagam e o mundo lá fora vira um borrão escuro, você está completamente entregue às mãos de um estranho segurando um volante. Sou arquiteto, acostumado a ter controle sobre espaços e medidas. Mas dentro de um ônibus-leito, cruzando o interior do Brasil às 3 da manhã, você não controla nada. Você é apenas uma carga que respira. Meu nome é Marcelo. Em novembro do ano passado, precisei fazer uma viagem de emergência de São Paulo para uma cidade no interior de Minas Gerais, perto da divisa com a Bahia. Comprei a última passagem disponível na rodoviária do Tietê, poltrona 46, a última fileira do andar de cima, colada na divisória do banheiro. O ônibus era um modelo double-decker moderno, daqueles com poltronas que viram camas. O ar-condicionado estava brutalmente gelado, cheirando aquele desinfetante químico floral que as viações usam para mascarar o odor do banheiro. O veículo partiu pontualmente às 23h30, debaixo de uma garoa fina. Em menos de uma hora, quase todos os passageiros já haviam puxado suas mantas e apagado. O corredor central era iluminado apenas por uma fita de LED azul no chão. Eu fechei a cortina pesada da minha janela, coloquei meus fones de ouvido com o podcast em volume baixo e tentei dormir. O balanço do chassi e o zumbido grave do motor traseiro, logo abaixo de mim, eram hipnóticos. Eu dormi. E quando acordei, a física daquele ônibus havia mudado. Meu celular estava sem bateria. Tirei os fones de ouvido porque o silêncio ao meu redor era denso demais. O motor continuava vibrando, mas faltava algo essencial, o som do atrito. Não havia barulho de pneu cortando o asfalto, não havia o som do vento batendo na lataria,
nem o impacto de buracos ou emendas de ponte. A suspensão estava macia até demais, como se o ônibus estivesse flutuando sobre veludo. O ar-condicionado havia parado de soprar. Em seu lugar, o ar do salão estava estagnado, pesado, e a temperatura havia subido para um calor úmido e sufocante. O cheiro de desinfetante químico desapareceu, substituído por um odor ferroso, como sangue seco e terra virada. Sentei-me ereto na poltrona. Olhei para a frente. O longo corredor iluminado pelo LED azul parecia mais extenso do que deveria. Tentei afastar a cortina da minha janela para ver onde estávamos, mas o tecido estava úmido e grudado no vidro. Quando finalmente consegui abrir uma fresta, meu estômago despencou. Não havia asfalto. Não havia postes, mato ou estrelas. Havia apenas uma escuridão absoluta e leitosa pressionando o vidro pelo lado de fora, movendo-se como fumaça densa, bloqueando completamente qualquer luz do farol. A bexiga apertou por puro nervosismo. Levantei-me devagar, decidindo ir até a cabine do motorista no andar de baixo para perguntar o que estava acontecendo. A cada passo que eu dava no corredor encarpetado, o pânico aumentava. As cortinas de todas as janelas estavam fechadas. Olhei para a poltrona à minha direita. Havia uma senhora ali, coberta por uma manta xadrez. A cabeça dela estava tombada para trás num ângulo estranho. Fiquei parado, observando o peito dela para ver a respiração. Nada. Nenhum movimento. Dei mais um passo e olhei para o rapaz na poltrona da frente. Ele estava de olhos abertos, encarando o teto do ônibus. Mas os olhos dele não brilhavam na penumbra. Eram opacos, secos, cobertos por uma fina camada do que parecia ser poeira branca. A pele do rosto dele estava cinzenta, esticada sobre os ossos como cera velha. Comecei a andar mais rápido. Poltrona após poltrona, o cenário se repetia. 45 pessoas. Todas imóveis. Todas com a pele ressecada e coberta por aquela mesma poeira fina. O ar era tão rarefeito que comecei a arfar. Cheguei à escada que descia para o primeiro piso e para a cabine do motorista. Desci os degraus de metal trêmulo. O andar de baixo estava completamente às escuras. Ao final do pequeno corredor, havia a porta de vidro fumê que isolava a cabine do motorista. Atrás do vidro, eu vi a silhueta do condutor, iluminada apenas pela luz fraca do painel de instrumentos. Bati no vidro com os nós dos dedos. Toque, toque, toque. A minha voz saiu falha. Amigo, onde a gente tá? O ar pifou lá em cima. O motorista não se virou. Ele continuou segurando o volante grande. Mas o volante não estava conectado a um painel normal. Conforme meus olhos se acostumaram à luz fraca da cabine, vi que o painel era um emaranhado de raízes escuras e cabos oxidados pulsando lentamente. E, iluminada pelos faróis do ônibus, a pista lá fora não era uma rodovia. O veículo estava deslizando silenciosamente por dentro de um túnel gigantesco, cujas paredes eram formadas por rostos humanos esculpidos em pedra pálida, todos com as bocas abertas em gritos mudos. Bati no vidro com mais força, em desespero. Bam! Bam! Para essa porra! Abre a porta! A silhueta do motorista finalmente parou de mover o volante. Ele levantou a mão direita lentamente e desligou o farol. O breu total tomou conta da cabine. Segundos depois, uma luz pálida acendeu apenas no rosto dele, refletindo no vidro da porta divisória. Ele não usava cap. Não tinha rosto. A cabeça era apenas uma superfície lisa de pele pálida, sem olhos, sem nariz, sem boca. Mas, mesmo sem boca, a voz dele ecoou pelos alto-falantes internos do ônibus, substituindo a música ambiente. Era uma voz que soava como dezenas de pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Sente-se, poltrona 46. A viagem não acabou. A poeira precisa assentar. Eu gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, chutei a porta de vidro e caí de costas no carpete da escada. Fechei os olhos esperando o impacto de uma batida ou a escuridão me engolir. Bip. Abri os olhos com um solavanco violento. O ônibus havia passado por um buraco pesado. O ar-condicionado soprou gelado no meu rosto.
O cheiro de desinfetante floral invadiu minhas narinas. Eu estava deitado na minha poltrona, a 46, no andar de cima. O sol entrava por uma fresta da cortina. O ônibus estava parando em um grande posto graal iluminado e barulhento. As pessoas ao meu redor começaram a espreguiçar, bocejar e pegar suas mochilas. O rapaz na poltrona da frente levantou, vivo, com fones de ouvido no pescoço. A senhora ao lado reclamou da dor nas costas. Tudo parecia normal. Levantei, peguei minha mala de mão, suando frio, o coração ainda espancando as costelas. Desci as escadas correndo, passei pelo motorista, um homem comum, de bigode, tomando um gole de café em uma garrafa térmica, e desci os degraus para o asfalto do posto. O sol queimou meus olhos, e o ar puro nunca pareceu tão doce. Fui até o bagageiro retirar minha mala maior. O motorista abriu a porta lateral de metal e me entregou a bagagem. Quando me virei para caminhar até o restaurante do posto, olhei para trás, para a lateral do ônibus, buscando a janela da minha poltrona. O vidro escuro refletia o pátio ensolarado do posto. Mas, lá em cima, na última janela, a cortina estava aberta. A minha imagem. Sentada na poltrona 46. A minha pele estava cinzenta, coberta de pó, e a cabeça estava tombada para trás em um ângulo quebrado, com os olhos brancos encarando o teto. Pesquei, e a cortina estava fechada de novo. Fiz o resto da viagem de táxi, gastando o que não tinha. Nunca mais entrei num ônibus de viagem. Hoje, só viajo de avião ou dirijo o meu próprio carro, sempre de dia. Porque eu sei que uma parte de mim nunca desceu daquele ônibus. Ela ainda está lá, esperando a poeira assentar na escuridão daquele túnel. Eu nunca contei essa história para ninguém. Nem para os meus amigos que me perguntam por que eu cancelo toda viagem que envolve estrada de terra, nem para minha terapeuta, que acha que meu pavor de lugares antigos é só ansiedade. Mas hoje eu preciso botar para fora. Exatamente como aconteceu. Meu nome é Lucas Ribeiro, tenho 30 anos, moro no Rio de Janeiro e trabalho como fotógrafo freelancer. Sou o cara que vive de mochila nas costas, que adora acordar às 5 horas para pegar a primeira luz do dia, que ri de quem tem medo de hotel velho. Até julho de 2024. Eu tinha fechado um ensaio grande para uma revista de viagem, A Alma da Estrada Real. Saí de casa às 5h30 de uma segunda-feira, Hilux alugada novinha, 2 câmeras full frame, drone, cartão de memória sobrando. Roteiro certinho, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes. Os primeiros 3 dias foram um sonho. Ladeiras de pedra, igrejas barrocas, comida mineira pesada que fazia valer cada foto. Dormia cedo, acordava cedo, tudo perfeito. No quarto dia saí de Tiradentes depois das 17 horas. Queria chegar em São João del Rei antes do escuro, mas decidi arriscar um desvio que o Google Maps sugeriu, rota cênica alternativa, 42 quilômetros. Estrada de terra batida, ladeada de eucalipto e capim alto. O sol já tinha sumido atrás da serra quando a chuva fina começou. Primeiro só respingos. Depois virou cortina. O sinal do celular morreu de vez. Farol alto refletindo na água acumulada nos buracos. Reduzi para 20 km por hora, mãos suadas no volante. Foi quando a placa apareceu, iluminada pelo farol como se tivesse sido colocada ali para mim. Madeira velha, letras brancas descascadas, inclinada para a esquerda. Pousada Vale Verde, 300 metros. Descanso garantido, sempre aberta. Parecia a salvação. Virei. A estradinha ficava ainda mais estreita, árvores quase encostando nos retrovisores. Cheiro de terra molhada e fumaça de lenha entrou pela fresta da janela. Depois de uma curva fechada, o casarão surgiu, enorme, de pedra escura e madeira envelhecida, varanda iluminada por lanternas a querosene, 2 janelas acesas no andar de cima. No pátio, um Fusca bege 1978 e um Opala preto, ambos impecáveis, sem poeira, como se tivessem acabado de chegar. Desci. A porta da frente se abriu sozinha antes que eu batesse. Uma senhora apareceu. Uns 65 anos, cabelo grisalho preso num coque perfeito, vestido floral azul desbotado, avental branco engomado.
Sorriu como se me esperasse há anos. Boa noite, Lucas. Quarto para uma pessoa só. Congelei. Não tinha dito meu nome. Nem no telefone, nem nada. Sou Dona Eulália. Pode deixar o carro aí mesmo. O Zé cuida dele. Subi as escadas atrás dela. Cada degrau rangia num tom diferente, como se contasse os passos. O corredor era longo, escuro, só iluminado por lampiões a óleo nas paredes. Parou na última porta. Quarto 9. O melhor. Tem lareira e vista pro vale. O banheiro é do lado de fora, mas tem água quente. Entrei. O quarto era lindo demais. Cama de ferro king com colcha de crochê branca, armário de jacarandá, mesa de cabeceira com abajur de vidro, lareira já acesa crepitando. Cheiro de pinho queimando e lavanda. Tomei banho no banheiro externo, pia de porcelana antiga, espelho manchado. Voltei, desabei na cama. Acordei às 2h47 com um som de risada de criança. Alta, cristalina, vindo do corredor. Depois passos descalços correndo para lá e para cá. Levantei, abri a porta. Corredor vazio. Só o vento batendo na janela do fundo. Fechei, voltei para a cama. O fogo da lareira tinha apagado sozinho. O quarto estava gelado. De manhã desci pro café da manhã. Mesa posta para 8 pessoas. Pão de queijo quentinho, café coado na hora, bolo de fubá, goiabada. Só eu e Dona Eulália. Onde estão os outros hóspedes? Ela serviu meu café sem olhar para mim. Saíram cedo para a caminhada na mata. Voltam só à noite. Sempre voltam. Perguntei sobre a pousada. Ela contou, voz calma. Construída em 1897 pelo coronel Antônio Silva. Família grande, 7 filhos. Tudo perfeito até a noite de 12 de janeiro de 1912. Relâmpago acertou o telhado. O fogo subiu rápido. Ninguém escapou. Morreram todos dormindo. Senti um nó na garganta, mas continuei o dia fotografando. Voltei às 19 horas. Jantei feijão tropeiro que parecia feito por anjo. Subi pro quarto às 22 horas. Segunda noite. Acordei às 3h12 com cheiro forte de fumaça. Não era lenha, era incêndio. Madeira queimando, tinta derretendo, cabelo queimado. Levantei tossindo. A lareira estava apagada. Corri para a janela. Lá fora, noite limpa, estrelas. Nenhum fogo. Voltei pro quarto e vi no espelho do armário. Atrás de mim, refletida, uma menina de uns 8 anos, camisola branca suja de fuligem, cabelo trançado, olhos enormes me encarando. Sorriu. Dentes pretos de fumaça. Virei rápido. Quarto vazio. Desci correndo. Dona Eulália estava na sala de jantar, tricotando à luz de vela. Dona Eulália, tem criança hospedada aqui. Ela não levantou os olhos. Não tem criança viva aqui faz mais de 100 anos, meu filho. Voltei pro quarto tremendo. No criado mudo, um desenho feito a lápis de cera, uma casa pegando fogo, pessoas palito correndo, e um homem com uma câmera na mão parado do lado de fora, idêntico a mim, até a mochila vermelha. Guardei o desenho na mochila. Decidi ir embora assim que amanhecesse. De manhã, quando desci com as malas, Dona Eulália estava na porta, sorrindo. Não vai ficar mais uma noite, Lucas. Hoje é aniversário da pequena Isabela. A família toda vem jantar. Como você sabe meu nome completo? Eu nunca falei. Ela inclinou a cabeça. Você sempre fala, filho. Toda vez que volta. Senti o sangue descer dos pés. Corri pro carro. A chave não girava. Motor morto. Bateria zerada. Olhei para trás. Na varanda agora estavam todos. Dona Eulália, um homem de bigode grosso e colete, uma mulher grávida, 3 crianças, uma delas a menina do espelho, todos sorrindo. A pele de alguns brilhava como se ainda estivesse queimando por baixo. O cheiro de fumaça invadiu minhas narinas. Corri para trás da pousada,
mata adentro. Galhos rasgando o rosto, chuva voltando forte, pés afundando na lama. Ouvi risadas infantis me seguindo, cada vez mais perto. Corri até os pulmões queimarem. Até cair de joelhos. Acordei no acostamento da BR-040, 38 quilômetros depois de Tiradentes. Um caminhoneiro me achou inconsciente, coberto de lama, arranhões pelo corpo todo. Meu carro, encontrado capotado 200 metros antes da entrada da estradinha onde eu tinha virado. Nenhum sinal de pousada. A placa nunca existiu, segundo a polícia. Levaram o jipe pro pátio. Dentro do porta-luvas, intacto, o desenho a lápis de cera e uma foto polaroid queimada nas bordas. Eu dormindo no quarto 9, a menina de camisola branca sentada na beira da cama, mãozinha no meu ombro. Desde aquela noite, toda vez que lua fica cheia, acordo às 2h47 com cheiro de fumaça no apartamento em Copacabana. No espelho do banheiro, vejo a família inteira atrás de mim, acenando devagar. Vem pra casa, Lucas, o quarto 9 tá arrumado. Se você algum dia estiver na Estrada Real, entre Tiradentes e São João del Rei, depois das 21 horas, e vir uma placa de madeira velha inclinada para a esquerda dizendo Pousada Vale Verde, descanso garantido. Acelere. Não vire. Não pare nem para olhar. Porque ela sempre abre a porta antes de você bater. E ela sabe seu nome. Meu nome é Guilherme Costa, tenho 29 anos, moro em São Paulo, capital, e trabalho como engenheiro de software. Sou o cara que organiza tudo: planilha de custos, roteiro no Google Maps, playlist compartilhada, reserva no Airbnb. O cara que ri de quem tem medo de lugar assombrado. Até novembro de 2025. Eram 4, eu, minha namorada Beatriz, Bia, o João, meu melhor amigo desde a faculdade, e a Letícia, namorada dele. A gente tinha alugado uma casa de madeira em Visconde de Mauá, na Serra, para um feriado prolongado de 4 dias. Trilhas, cachoeira, fundi, vinho barato. Saímos de São Paulo às 18h30 de uma sexta-feira, meu Corolla 2022 lotado de mala, cooler e saco de dormir extra. No rádio, a Bia escolheu uma playlist de indie brasileira. O João tava no banco de trás zoando a Letícia por causa do remédio de enjoo. Tudo normal. Tudo perfeito. Pegamos a Dutra, depois a Rio Santos até Resende. Aí o João sugeriu o atalho bonito que ele tinha visto no Reddit. Uma estrada secundária que corta a serra, 38 quilômetros de asfalto velho mas cenário de cinema. O tempo tava fechando, mas a gente riu, pior que chuva em São Paulo não tem. Entramos. Os primeiros 15 quilômetros foram lindos, neblina baixa, pinheiros, placa de cuidado, animais silvestres. Depois a chuva veio pesada, tipo cortina. O celular perdeu sinal às 20h47. O GPS travou mostrando que a gente estava parado no mesmo ponto havia 25 minutos. O odometro marcava que tínhamos rodado 29 quilômetros, mas a paisagem era a mesma curva, a mesma árvore torta com fita plástica vermelha amarrada no tronco. Gente, acho que a gente tá perdido pra caralho, disse o João, tentando rir. A Bia apertou minha mão no câmbio. Eu reduzi para 20 km/h, farol alto. Foi quando vimos as luzes. Uma placa de madeira apareceu do nada, iluminada pelo farol. Pousada Serra Quieta, 800 metros, quartos disponíveis, bem-vindos, Gui, Bia, João e Letícia. A gente ficou em silêncio absoluto. Ninguém tinha falado nossos apelidos para ninguém na estrada. Viramos. A estradinha de terra batida era estreita, árvores roçando os retrovisores. Chegamos num pátio de cascalho. A pousada era um casarão antigo de pedra e madeira, luzes amarelas nas janelas, fumaça saindo da chaminé. 2 carros antigos estacionados, um Variant bege e uma Saveiro branca, ambos sem placa, sem poeira. Descemos correndo sob a chuva. A porta da frente se abriu antes que a gente batesse. Um homem de uns 60 anos, camisa xadrez, suspensórios, bigode grosso apareceu sorrindo. Boa noite, turma. Quarto família 12, né? Já tá arrumado.
A fogueira tá acesa. Ele sabia o número do quarto que a gente tinha reservado no Airbnb. A gente nem tinha falado o nome da pousada. Dentro, cheiro de lenha, café e bolo de milho. A dona, uma senhora magra de cabelo preso, serviu 4 xícaras sem perguntar. Vocês chegaram bem na hora. A estrada some depois das 9. A gente comeu, riu, tentou relaxar. O sinal não voltava. O Wi-Fi da pousada era senha, 1978 Serra. O João achou graça e conectou. Aí ele ficou branco. No celular dele apareceu uma notícia antiga. Tragédia na Serra de Mauá, 12 de novembro de 1978. 4 jovens paulistas morrem após carro cair em despenhadeiro na Estrada Velha. Guilherme Costa, Beatriz Mendes, João Albuquerque e Letícia Ramos. O veículo foi encontrado 3 dias depois. A data era exatamente a mesma de hoje. Só que 47 anos atrás. A gente riu nervoso. Fake news de merda. Mas a foto da notícia era a gente. Mesmas roupas que a gente tava usando agora. Mesma foto que a Bia tinha postado no Instagram 3 horas antes. Às 23h30 subimos pro quarto. 4 camas de solteiro, mas uma delas tinha uma boneca de pano velha sentada. A Letícia jogou a boneca no chão. A boneca rolou e parou olhando pra gente, olhos de botão costurados. Dormimos mal. Às 2h13 eu acordei com um som de chuva, mas dentro do quarto. Pingos caindo no meu rosto. Olhei pro teto, seco. O barulho vinha debaixo da cama. Levantei, puxei a colcha. Tinha uma poça d'água se formando no assoalho, e dentro dela, refletindo, o rosto do João afogado, olhos abertos, bolha subindo. Acordei os outros gritando. O João tava dormindo tranquilo. A poça tinha sumido. No dia seguinte a gente tentou ir embora. O Corolla não pegava. Bateria morta. O homem da recepção só sorriu. A estrada tá fechada por causa da chuva. Sempre fecha. Vocês podem ficar mais uma noite. É tradição. A gente passou o dia explorando o casarão. No corredor do 2º andar tinha fotos emolduradas. Em todas, as mesmas 4 pessoas, com nossos rostos. Roupas dos anos 70, mas sorrisos iguais. Numa delas, a data escrita à mão, 12 de novembro de 1978. À tarde choveu mais forte. A Letícia começou a tossir. Disse que sentia gosto de lama na boca. A Bia encontrou, dentro da nossa mala, um recorte de jornal molhado. Corpos ainda não foram identificados devido ao estado de decomposição. A gente surtou. Tentamos correr a pé. A estrada terminava em névoa densa depois de 200 metros. Quando voltávamos, a pousada reaparecia no mesmo lugar. Sempre. À noite, o jantar foi servido na sala grande. A mesa posta para 6. 2 lugares vazios. O casal de velhos sentou e começou a contar histórias como se fossem velhos amigos nossos. Vocês eram tão jovens, lembra, Gui? Você dirigia rápido demais. A curva da pedra solta. O carro capotou 3 vezes. A Letícia foi a primeira a se afogar no rio que encheu. A Letícia começou a chorar. Aí a água começou a subir do chão. Não era chuva. Era rio. Lama, galhos, cheiro de terra podre. A água chegou nos joelhos em segundos. Corremos pro quarto. A porta não abria mais. As janelas mostravam só água escura do lado de fora, como se a pousada estivesse submersa. O João foi o primeiro. Ele olhou pro espelho do armário e viu o próprio corpo flutuando, inchado. Gritou. Depois parou de gritar. Seus olhos ficaram opacos. Ele sentou na cama e disse, calmo, tá tudo bem, gente. A gente já chegou. A Letícia foi atrás. A Bia segurou minha mão e sussurrou, corre, Gui. Corre sozinho. Eu quebrei a janela com uma cadeira. O vidro cortou meu braço inteiro. Pulei. A água do lado de fora era só lama até a cintura. Corri.
Atrás de mim ouvi as vozes dos três chamando meu nome, felizes, como se estivessem me convidando para voltar para a mesa. Corri até meus pulmões explodirem. Até a estrada asfaltada reaparecer de repente. Acordei no hospital de Resende, 6h15 do dia 15 de novembro de 2025. Disseram que me encontraram inconsciente na beira da Dutra, quilômetros 318, coberto de lama, cortes pelo corpo, sozinho. O Corolla foi achado capotado 4 quilômetros antes, no fundo de um barranco que a polícia disse que não existia no mapa até aquela noite. Dentro do carro, 3 corpos. Identificados como Beatriz, João e Letícia. Eu era o único sobrevivente. No meu bolso do jeans, ensopado, tinha uma foto Polaroid. Nós 4 sorrindo na varanda da pousada. Atrás, escrito com caneta esferográfica azul, obrigado pela visita. Voltem sempre. A mesa fica posta. Desde aquela noite eu não dirijo mais à noite. E se você algum dia estiver indo para Visconde de Mauá, depois de Resende, e a chuva começar forte, e o Google Maps sugerir rota alternativa cênica, não pegue. Não vire na placa de madeira que aparece do nada. Porque a pousada sempre abre a porta antes de você bater. E a mesa sempre está posta para mais 4. E eles ainda estão esperando eu voltar para completar o grupo.